Eita, galera, estamos aqui ao vivo mais, não tá, quer dizer, não está ao vivo, né, porque tive problemas com a minha conexão, estou mexendo no microfone aqui, eu sei que estava dando um barulho aí. Sejam bem-vindos aqui ao Café e Palavra. Hoje vou começar uma série de mensagens, né, mesmo que a internet teve problema, está oscilando bastante hoje, mas mesmo assim eu parei para gravar a mensagem do Café e Palavra, para a gente não perder essa série, tá? Que semanalmente eu vou estar trazendo para vocês. Nós vamos começar uma série sobre obediência a Cristo. Eu quero mostrar a importância dessa questão da obediência. E hoje eu quero falar o primeiro tema de hoje, né, dessa série, que é sobre a cegueira espiritual, né? E nós precisamos pedir ao Senhor que nos capacite a colocar em prática todas as suas palavras na nossa vida. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos capacite a colocar em prática. Nós vivemos numa época muito estranha, muito sinistra, né? Nós temos visto que a obediência às palavras de Jesus no meio cristão está se tornando algo muito raro nesses dias. A obediência, colocar em prática, né? Não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Isso é um desafio para mim e para você, né? E não que esse desprezo pelas palavras que Jesus nos ensinou começou recentemente, não. Mas está claro para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir que atualmente esse pouco caso com as palavras de Cristo tem assumido proporções assustadoras no nosso tempo, né? Você vai ver que por séculos quem tem histórias, quem já tem muito tempo de igreja que nem eu, né? E até mais tempo que eu aí que está me assistindo, a gente vai ver, ou quem lê a história da igreja, né? Eu gosto muito da história da igreja, a gente vai ver que por séculos vem se criando gerações e gerações de líderes e cristãos, em geral, que estão completamente satisfeitos apenas em ouvir, viver e pregar um evangelho praticamente isento da essência do evangelho, que são as palavras de Jesus, né? Como se obedecer a tudo aquilo que Jesus nos ensina, né, fosse algo opcional, é uma opção, né? São meras opções que Jesus nos deu, né? E esses líderes continuam vivendo assim, mesmo conhecendo muito bem os constantes alertas de Jesus. Olha que João 14, 23 ao 24, enquanto eu estou falando com vocês, eu vou abrindo aqui os textos, né? João 14, 23 ao 24 diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Vamos falar de algo que está implícito nesse texto? Jesus fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Essa palavra guardar é colocar em prática, né? Ele fala lá em Mateus 29, né? Acho que 28 ou 29, 28, 19, 20. Os últimos versículos ali do livro de Mateus, ele fala sobre ir de pregar o evangelho. Aí ele fala assim: ensinando-os a observar ou a colocar em prática tudo o que eu tenho ensinado. Isso faz parte do discipulado, né? Nós não devemos ensinar as pessoas apenas a aceitar Jesus, mas tem que receber a Cristo e obedecer a Cristo. Isso faz parte, é um mandamento, uma ordem de Cristo, se queremos discipular pessoas, ensinando-os a colocar em prática tudo o que eu vos tenho ensinado. Por exemplo, tudo que eu vos tenho ensinado, a gente encontra muito os ensinos de Jesus no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Colocar em prática é uma ordem de Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Peraí, então o que está implícito nisso? Ele diz: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, quem não me ama não guarda as minhas palavras, eu poderia colocar aqui do texto também. E eu e meu Pai não viremos e faremos nele morada. Pronto. Entende? Ora, ele diz: ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Leve a sério a palavra, né? Aquele que coloca em prática. Então, há uma necessidade de obedecermos a palavra de Deus nos nossos dias, concorda? Então, aqui nessa série, nós vamos trazer algumas coisas a respeito dos seguidores de Jesus, por exemplo. Vamos falar sobre essa importância de obedecer a palavra, a necessidade de obedecermos às palavras de Jesus para mostrar que realmente o amamos e assim possamos de fato fazer parte da sua família, né? E esta é uma tarefa difícil, mas nós vamos procurar aqui nos nossos estudos, vamos procurar aprender mais a respeito de obedecer a Cristo e como colocar em prática tudo o que Ele tem nos ensinado, ou buscar, né, em Cristo, buscar no Espírito a capacidade para obedecermos, porque quanto mais nós obedecemos a Jesus, mais nós vamos nos beneficiar daquilo que o Evangelho nos trouxe. Amém? Então, eu queria mostrar para vocês, né,
as reações das pessoas do tempo de Jesus que escutavam da própria boca de Cristo, né? Como era a reação deles, como é que eles se posicionavam e interagiam fisicamente com o nosso Jesus, né? Enquanto ele esteve aqui conosco nos ensinando. Então, vamos ver como os seguidores de Jesus no primeiro século, especificamente os seus discípulos, né, os apóstolos, né, recebiam as suas palavras e as vivenciavam dia a dia. Então, quero que você anote no comentário do vídeo aí, tá? Comente no vídeo, gente, dá o like aí, compartilha, por favor. Coloca no comentário, você que está vendo, assistindo, coloca assim, obediência. Vou pegar até um cafezinho aqui, já que é um café e palavra, né? Obediência é o custo do discipulado, né? Um ponto de suma importância nessa abordagem aqui é que nós veremos também como Jesus reagia às reações dos discípulos, né? Ou seja, veremos quando Jesus concordava e quando Jesus os corrigia na sua função de rabi, de mestre, né? Os primeiros seguidores de Cristo, eles eram homens e mulheres como nós, né? Sujeitos às mesmas fraquezas da carne, né? Sujeitos os mesmos ataques do diabo, do nosso inimigo. E ouvir e obedecer a tudo que Jesus ensinava para eles não era fácil. Assim também como não é fácil para você e para mim. E por esse motivo, poucos seguiam Jesus, não é verdade? Devido ao alto custo do discipulado. Tem pessoas hoje que virou moda, né? Dizer que é evangélico. Nós vemos aí artistas que vieram do mundo, aí, eu aceitei Jesus, mas continuo vivendo a vida normal, nos mesmos frequentando os mesmos ambientes, a mesma linguagem, né? Porque a gente não entendeu o evangelho. O evangelho também tem a ver com ouvir e obedecer a palavra, para que a gente possa desenvolver a nossa salvação. Amém? Deixa eu ler 2 textos para vocês aqui. Mateus 19, 21, 22 e depois eu vou ler João 6, 66. Eu estou olhando para a tela aqui, tá bom? Para seguir meu cronograma aqui da palavra. Olha o texto, diz assim, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Está vendo o custo do discipulado que Jesus está falando para um jovem rico? Jesus podia ter aproveitado a oportunidade de falar assim, olha, poxa, um cara rico vai poder me dar o dízimo, vai poder pagar meu ministério, bancar minhas viagens, né? E ele mostra o custo, olha, se queres ser maduro, se queres se desenvolver, se queres andar comigo, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Uau! Olha o versículo 66 do capítulo 6 de João. Termina-se dizendo assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por quê? Porque andar com Jesus consiste em obedecer o que ele ensina. Não é só para dizer assim, eu tenho Jesus no meu coração. Eu aceitei Jesus, eu aceito que ele é um Salvador. E como Senhor da nossa vida, né? A necessidade de obedecer a palavra é bíblico, né? Estamos vendo aqui, nós vemos que após a ascensão de Jesus, em Atos 1, quando Jesus foi assunto aos céus, os nossos irmãos daquela época, né, foram providos com uma capacidade, né, indispensável do Espírito Santo, né, aquilo que os capacitou a assumirem atitudes corajosas, como de Pedro, né, diante dos irmãos, diante dos líderes, né. Muitos deles pagaram com a própria vida pelo privilégio, né, de se manterem fiéis aos ensinos de Cristo, né, como diz lá em Hebreus 11:35, no final do texto, diz, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, ao termos os primeiros cristãos, né, na época de Jesus como exemplos, nós veremos que de alguma forma nós podemos realmente nos beneficiar do sacrifício de Cristo e assim nos tornarmos filhos e filhas santos e irrepreensíveis, conforme Colossenses 1, 21 ao 23, né, preparados para aquele grande dia quando ele voltar. Lá em Mateus 16, 27 fala, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, amados, de todas as coisas ruins decorrentes do pecado, né, de ter entrado nesse planeta através da desobediência dos nossos primeiros pais, a cegueira espiritual foi certamente uma das maiores.
né? Quando lemos na história as repetidas vezes que o povo de Deus se rebelou contra o Senhor em desobediência, apesar de todos os sinais ali, os milagres que eles presenciaram, né? A gente fica pasmado em como o homem, por natureza, resiste em caminhar com Deus. Há uma inclinação dentro de cada um de nós em querer caminhar ao contrário a Deus, né? E a gente acaba vivendo num ambiente de trevas, isso traz uma cegueira e a gente não consegue perceber esse mal que existe em nós, de não conseguimos perceber a realidade e a gente continua, como aquele texto diz, um povo que estava em trevas viu uma luz, né? A gente entra nesse lugar de trevas, num ambiente perigosíssimo, né? A cegueira espiritual, segundo um pastor, essa parte eu vou ter que cortar, vamos lá. Então, Gideon, vamos lá. Bem, então, falando sobre cegueira espiritual, né? A cegueira espiritual, ela refere-se à inabilidade total ou parcial de enxergar a realidade da vida, né? O cego espiritual, ele apenas consegue ver o mundo físico. Ele baseia as suas decisões naquilo que os sentidos do corpo são capazes de processar. E geralmente esta cegueira espiritual afeta os cristãos de uma forma parcial, né? Eles conseguem enxergar um pouco da realidade da vida, conseguem ver que realmente existe um Deus, existe um Pai, um Salvador, né? Jesus Cristo, mas eles resistem colocar em prática os ensinos de Jesus, criando assim um relacionamento superficial com Deus, onde muito pouco daquilo que se fazem se baseia na fé. E essa cegueira parcial acaba sendo um problema maior para o cristão do que seria se ele fosse completamente cego, uma vez que enxergando um pouco, ele imagina não precisar de ajuda e segue caminhando, tropeçando ali, tropeçando aqui, sem saber exatamente o caminho devido às trevas espirituais que o rodeiam ali e ele não consegue ver. 1 João 2,11 aqui, eu estou olhando para vocês, olhando para a tela que é melhor para mim, tá? 1 João 2,11 diz assim, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, se esse tipo de pessoa, geralmente uma pessoa assim, bem religiosa, né? Se ela abandonasse a sua arrogância, se humilhasse e reconhecesse a sua deficiência visual e espiritual, então ele clamaria ao Pai por ajuda e o Senhor, então, abriria os seus olhos espirituais. Lá em Isaías 66, versículo 2, no final do versículo 2 diz, mas eis para quem olharei, para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, essa cegueira parcial, ela é a razão pela qual tantos cristãos imaginam ser possível desenvolver a sua salvação ou amadurecerem sem que obedeçam às palavras de Jesus. É impossível, né? Apesar de Jesus ser bem claro que isso não ocorrerá uma vez que quem não obedece não o ama. João 14, 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E para que não fique a menor dúvida para você quanto a essa verdade, Jesus nos lembra com que autoridade ele nos dá esse alerta. Olha lá, João 14, 24 diz, ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Uau! Ou seja, ao enviar o Filho para salvar os seres humanos, o Pai enviou com ele uma série de instruções que deverão ser cumpridas como parte do processo do discipulado, como parte dessa caminhada com Jesus, né? Esta é uma obra, faz parte da obra, uma obra da graça salvadora de Cristo, né? Que inclui 2 pontos essenciais. Primeiro, o amor e a obediência ao Filho, né? Ou seja, a maneira que sabemos se somos de fato ou não seus discípulos é se amarmos o Filho. E a maneira que demonstramos que amamos o Filho é através da obediência aos seus mandamentos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, onde começou essa cegueira espiritual, né? Essa cegueira espiritual não começou quando iniciou a igreja em Atos 2 ali, né? Na verdade, foi antes mesmo da vinda do Messias. O povo escolhido, a nação de Israel, já demonstrava pouco caso com as instruções que Deus enviava através dos seus profetas. Olha lá em Jeremias 7, 25, 26, diz assim, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos e os profetas, dias após dia. Contudo, não ligaram para mim, nem me deram ouvidos, mas tornaram-se teimosos, fizeram pior do que seus pais. Uau!
Então, logo após os filhos, né, e filhas de Adão serem expulsos ali do jardim do Éden, a raça humana ela se dividiu em dois grupos. Aqueles que seguiram um caminho completamente alheios a Deus e aos ensinos dele, e aqueles que optaram por procurar restaurar o bom relacionamento que antes tinham com o Senhor. A esse segundo grupo, os que resolveram buscar restaurar um bom relacionamento com Deus, Deus então providenciou as instruções necessárias para que soubessem como é possível agradá-lo. Aqueles que optam por seguir os caminhos de Deus, no entanto, raramente os seguem de todo o coração. E é por isso que Jesus nos disse que o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Essa palavra aqui, que é repetida várias vezes aqui no texto, de todo o teu, né? Se eu não me engano, a frase é em ole tessu, né? Que traduzido literalmente no grego seria com todo o de você. Uau, olha isso, com todo o de você. Isso aqui demonstra que claramente Deus não se satisfaz com um amor em parte, mas somente com um amor que envolve o nosso todo, né? A entrega parcial, no entanto, tem sido o que o povo de Deus procura oferecer para Ele desde o início, né? Eles ouvem as suas palavras, mas apenas obedecem naquilo que lhes forem convenientes. Então, como um servo de Deus consegue chegar a essa estranha conclusão de que poderá agradá-lo sem obedecer às suas palavras por completo? Claro, é um grande mistério, né? Claro que, obviamente, parte da explicação é a nossa propensão para satisfazer ao eu, né? E o fato de que Satanás, também conhecendo muito bem esta nossa fraqueza, ele insinua todos os tipos de falsos argumentos para que assim nós consigamos uma justificativa para agradar ao nosso eu e ao mesmo tempo crer que também estamos agradando ao Senhor, né? Tiago 4:8 diz: chegai-vos para Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida. A palavra dividida aqui no grego é dois espíritos, duas almas, dividida. Ele diz: purificai os corações. Purificai os corações. Queridos, todo homem ou mulher que se considera um seguidor de Jesus deverá andar em completa obediência a cada uma das palavras que saíram da sua boca. Jesus não deixou o perfeito ambiente que se encontrava e desceu a este mundo envolto em trevas, passou por todo o sofrimento que passou, pagou um imensurável preço pelos nossos pecados para que nós pisássemos nas suas palavras e depois argumentássemos que o amamos e que de alguma forma os nossos atos de desobediência fossem na realidade o que ele esperava de nós. Quem verdadeiramente ama Jesus também o obedece. Vou repetir o texto, João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, obedecer ao Senhor por completo, né? Obedecer às palavras de Jesus nos traz grandes benefícios para a nossa vida. Quando nós obedecemos por completo, nós declaramos a Jesus o nosso amor e só assim nos sentimos verdadeiramente um com Ele, verdadeiramente um com o Espírito, né? Verdadeiramente um com o Filho, né? João 14:21, aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei. Olha agora, e me manifestarei a Ele. Você passa a conhecê-lo profundamente, com todo o seu coração. Então, oremos para que o Espírito Santo nos capacite nesses dias a amar o Senhor de todo ou com todo o nosso coração. Amém? Se você gostou, dê o like, compartilhe, comente no vídeo. É importante demais fazer isso para mim. Me abençoa aí. Compartilhe com os seus grupos do WhatsApp, tá bom, gente? Chama o pessoal para ouvir essa palavra, porque começa hoje uma série chamada Obediência e a palavra de hoje, o tema foi cegueira espiritual. Que nós possamos vencer essa cegueira e não pensar que nós não precisamos, que obedecer a Jesus é uma opção. Ah, é uma opção. Deus conhece a intenção do meu coração. O que vale é a intenção do meu coração. Não caia nesse engano. Amém? Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro aqui no nosso Café e Palavra. Vamos fazer o fechamento aqui. Fechamento, até breve e até o nosso próximo encontro no Café e Palavra. Quinta-feira, estou ao vivo, 10 horas. Valeu, gente. Tchau.